O Cruzando as Conversas está no ar na noite desta sexta-feira e confira então as manchetes do programa. Prefeitura de Porto Alegre faz mutirão para aplicar a segunda dose de Coronavac neste sábado. No domingo, pessoas com 51 anos e outros grupos que estão sendo imunizados recebem a primeira ou a segunda dose de AstraZeneca Oxford na unidade móvel que estará na Escola de Educação Infantil Portal Encantado, lá na Lomba do Pinheiro. Documento para pessoas com transtorno do espectro autista começa a ser feito no Rio Grande do Sul. No Dia do Orgulho Autista, a FADERS, Acessibilidade e Inclusão, passa a disponibilizar a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista em todo o estado. A partir de hoje, as pessoas com TEA ou seus responsáveis já podem encaminhar os documentos necessários por meio de formulário online ou rs.gov.br. Infestação do Aedes aegypti e baixa cobertura vacinal da febre amarela causam preocupação. Neste ano, até agora, o estado tem 85% dos municípios infestados pelo Aedes aegypti e conta 10 óbitos por dengue. Além da baixa média, a cobertura vacinal para a febre amarela em 395 municípios já começou. Conforme notificou o estado, 566 casos suspeitos de febre de chikungunya e 207 confirmados de Zika vírus foram identificados. Também temos 172 casos suspeitos e mais 20 confirmados do Zika vírus. Hoje é dia da policial militar feminina no estado. A data homenageia o efetivo ao comemorar o aniversário de Olmira Leal de Oliveira, a Cabo Toco, a primeira mulher a ombrear pela defesa de seus ideais nas fileiras da corporação. Parabéns para todas as mulheres que trabalham na Brigada Militar aqui do Rio Grande do Sul. E também, de acordo com o ranking feito pela Agência Brasileira de Classificação de Risco do Austin Real, atualmente a 12ª moeda é uma lista de 120 países que se valorizou desde o começo de 2021 até aqui. E você confere como última manchete na abertura do programa. As imagens trazem para você, a Brigada Militar que confirmou, então, a Delegacia Polícia Civil, a delegada encarregada do caso do assassinato do bicheiro, os 3 suspeitos envolvendo o caso, o João Carlos Cunha, que foi morto em maio deste ano com 2 tiros. Eles estão então identificados e a motivação para o crime seria negócios da jogatina clandestina, que representa a maior fonte de lucro do bicheiro. A delegada Roberta Bertolto é quem está cuidando do caso. Seja muito bem-vindo ao Cruzando as Conversas, que está no ar para trazer os assuntos que, como você sabe, impactam na vida da sociedade gaúcha. Vem com a gente. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Cruzando as Conversas. Você é nosso convidado para fazer parte da programação que está conectando o Rio Grande. Venha nos canais 24 e 524 da Claronet TV e também pelas redes sociais. Aí você fica à vontade da sua preferência, Pelo Twitter e pelo Facebook, uma cobertura jornalística local diária. Pelo Instagram, você confere também todo o nosso material, programas de conteúdo, jornalismo local, informações, espaços de opinião e aí também pelo YouTube e com lives no Facebook, a nossa transmissão ao vivo. E nas caixas de comentário, a sua participação, para que a gente possa construir juntos uma programação que tem a cara das gaúchas e dos gaúchos. Cruzando as Conversas é o espaço de debate dos temas de impacto econômico, político e social e fica à disposição também no Spotify. O oferecimento do programa, Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, e Badesul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Hoje nós traremos um tema de cunho social e também aspecto jurídico, As gestantes na pandemia, elas devem ou não, elas podem ou não fazer o home office? Como é que fica o aspecto jurídico dessa circunstância bastante específica, de um momento bastante específico, que é o da pandemia, as exigências de trabalho nesses novos modais das relações do teletrabalho e, especialmente, as jurisprudências que se abrem nessa nova condição que a gente vai identificando, chamado por alguns de novo normal, mas que tem uma série de implicações
não só econômicas e sociais, mas, é claro, no aspecto da justiça do trabalho. Nós receberemos no programa de hoje Matheus Meinertz, advogado trabalhista, o Alan Barrinuevo, também advogado, a Marina Fonseca, que é psicóloga, e a Roxane Betim, que é arquiteta, gestante e que pode trazer para a gente também um pouco desse case da relação, né, envolvendo a gestação, o teletrabalho em tempos de pandemia. Eu começo saudando os nossos convidados, estendo o meu muito boa noite à Roxane, de imediato, que é a nossa personagem principal, para que a gente desdobre em cima disso o programa de hoje. Roxane, seja muito bem-vinda e agradeço a sua disponibilidade em conversar com a equipe da RDC TV. Muito obrigada, boa noite. Seja bem-vinda. Também com a gente a Marina Fonseca, psicóloga, que vai trazer também outros teores, além das relações de trabalho, mas no que envolve, né, a administração das circunstâncias psicoemocionais dessa condição de estar gestante ou mesmo de ter já a gestação terminada, já tendo filhos e tal, nos primeiros momentos, mas tendo que se condicionar a possibilidades de trabalho, o quanto isso implica, ambiente de pandemia. Então, uma honra te receber, Marina. Seja bem-vinda à nossa programação. Está sem áudio, Marina. Você tem que ligar o áudio aí para a gente te ouvir. Deu, foi. Maravilha. O prazer é todo meu. Boa noite. Obrigada pelo convite. Não, a gente que agradece. O Alan Barrinuevo, advogado, que vai conversar com a gente também daí do teor jurídico legal dessa circunstância. Seja bem-vindo, Alan. Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. É um grande prazer participar do teu programa. Prazer é nosso. E Matheus Meinertz, também no teor trabalhista, para a gente poder instaurar a pauta, né, e entender um pouco mais dessas relações de trabalho e condição da gestante. Seja bem-vindo também, Matheus. Muito obrigado. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. E é uma honra poder participar do programa junto com vocês. Imediatamente, já aproveito o Matheus, então. A gente foi de trás para frente, agora vem daqui para lá. Vamos com o nosso recém-apresentado convidado. Matheus, o ambiente, antes de afunilar o nosso tema, né, para a questão da pandemia para gestantes, num panorama geral, a pandemia, ela tem criado novas interpretações ou novas necessidades jurídicas no âmbito trabalhista, ou a adaptação das relações de trabalho à pandemia, ela já tem uma previsão, uma prescrição já que consegue direcionar para essa realidade que a gente está atravessando, que é momentânea, mas que, né, a gente não sabe, em que pese não saber quando termina. Como é que está o aspecto trabalhista das relações de teletrabalho, Matheus? Essa é uma excelente pergunta, né? É uma situação que a gente não tinha uma previsibilidade lá em março de 2020, né? E quando teve esse novo problema, todo mundo saiu correndo para tentar achar soluções, né? A reforma trabalhista já tinha trazido a possibilidade de teletrabalho, né? E o home office também já era uma realidade que era aceita pelos tribunais, né? O home office seria uma situação mais informal, né? E o teletrabalho uma situação mais formal. Com a pandemia, nos primeiros meses, houve muita dificuldade, principalmente das empresas, de achar medidas para combater esses efeitos da pandemia, né? Nós tivemos, após alguns meses, as MPs 936 e 946, né, que trouxeram medidas como adiantamento de férias, adiantamento de feriados, suspensão do contrato de trabalho, né, e que começaram a construir essas medidas, né, e começaram a normalizar essa situação trabalhista. Claro que muita coisa ainda vai ser discutida nos tribunais, e mesmo hoje a gente ainda não tem muitas respostas desses problemas que surgiram desde o ano passado. Uhum. Não temos muitas respostas. É uma situação difícil, e daí antes de trazer a Marina e a Roxane para a gente ver outros teores, eu vou insistir no aspecto jurídico e por isso convoco o Alan. Aí, Alan, a falta das respostas também nos leva a um ambiente pelo desconhecido que é capaz de gerar uma jurisprudência ainda incalculada no aspecto da relação de trabalho, e aí nisso a gente já consegue aprofundar a relação das gestantes, né? Muitas empresas, e a gente teve diversos relatos durante o dia de hoje,
É claro que a maioria não quis dar o seu depoimento por uma precaução, né? Até pela sua ainda relação de trabalho, mas muitas gestantes sendo condicionadas a atuarem mesmo na condição que lhes permitiria o afastamento por licença maternidade, por um entendimento talvez equivocado, e aí eu gostaria de ouvir vocês que são especialistas, mas de que a condição do home office daria maior tranquilidade, comodidade, condições para essa atuação, né? Eu gostaria de te ouvir um pouco sobre o quanto isso é capturado pela real condição da gestante atual. Tiago, a questão da pandemia, como bem ponderou o doutor Tiago, o doutor Matheus, trouxe inúmeras alterações sociais e legislativas. E a jurisprudência como um todo, ela é formada a partir do momento em que as situações surgem e são levadas ao Poder Judiciário. Então, recentemente, a Lei 14.151, de 13 de maio de 2021, trouxe um regramento bem importante que obriga o empregador a afastar a empregada gestante durante o período de perdurar o estado de pandemia. Então, esta lei ela trouxe uma série de questionamentos que nós hoje não temos como oferecer uma resposta 100% segura, porque, como mencionado, a lei é de 13 de maio de 2021. Então, a lei tem um pouco mais de um mês e não houve ainda tempo hábil para se formar uma jurisprudência sobre o assunto. O que nós podemos aqui trabalhar são as possíveis interpretações desta norma, mas o que se tem hoje é o direito da gestante, porque predomina o direito à vida e a vida da gestante e do nascituro sobre os demais direitos. Logo, a intenção do legislador, o espírito do legislador, foi resguardar esta gestante e, mais do que isso, o nascituro durante esse estado pandêmico, até por conta dos elevados índices de casos graves da Covid-19 em gestantes. Tem isso também, né? Porque a gente fala muito da relação do teletrabalho, do home office, numa condição de temperatura e peso normal, né? Mas tem a gestante infectada e aí tem um agravamento dessa situação também. Aí seriam, vamos dizer, 2 cartões amarelos, né? Porque ela já está na condição de trabalho estando gestante e está na condição de trabalho estando em acometimento de doença, né? Que pode ser considerada, uma vez que em trabalho, doença ocupacional, né? Tem isso também nela. Com certeza. Existe a possibilidade de esta gestante, estando durante a sua atividade laborativa, ao contrair a doença e sendo essa doença contraída com nexo de causalidade, ou seja, no ambiente do trabalho, pode ser interpretada como uma doença ocupacional do ponto de vista previdenciário, ser enquadrada como equiparada a acidente de trabalho. Então, de fato, há essa preocupação tanto do empregador como do trabalhador em se preservar, em preservar a saúde, porque o ambiente de trabalho, Thiago, é um direito também do trabalhador, o ambiente saudável. Então, sem dúvida, uma gestante cujos índices apontem até no anteprojeto da Lei 14.151, de 13 de maio de 2021, se debateu muito isso. A origem da lei se deu justamente por conta de um índice muito elevado de gestantes contraindo o Covid no ambiente de trabalho. E, em razão disso, tendo aí uma necessidade do legislador editar esta norma. Agora, esta norma trouxe questões interpretativas importantes que o debate de hoje trará, pelo menos, as possibilidades. Muito bom. Até porque, né, as gestantes fazem parte do grupo de risco, é muito maior a sua possibilidade de contágio. Tinha que ser tratado até com uma sensibilidade, haja vista o percentual, como você diz, que é elevado, né? Tia, antes da gente trazer o depoimento da Roxane, deixa eu perguntar para a Marina. Marina, nessa circunstância, né,
nós temos, vamos pegar um case, um arquétipo para trabalhar, né? Nós vamos pegar a ideia de uma gestante em que ela está implicada nessa condição. Como é que não há o entendimento assim do empregador que ela pode até render menos, não só pela condição de gestante, né? A gestação não é uma doença, não é isso, né? Dizer que estar gestante ela renderia menos ou não teria a capacidade do desempenho, não. Mas dela saber que pertence a um grupo de risco, está tendo que trabalhar, não está em casa, por mais que talvez o deslocamento está eliminado, que o volume de trabalho do dia a dia está eliminado, mas ela está em trabalho quando deveria estar se preocupando com a sua condição de gestação, ela está implicada nisso e tem que estar correspondendo em desempenho. Como é que no aspecto emocional, psicológico, você pode trazer para a gente esse cenário aí? Bom, na gestação em si, quando a mulher descobre a gravidez, né, uma enxurrada de hormônios, né, acabam atravessando esse corpo, né? Pensamentos que a gente não sabia que podia existir, preocupações que nunca passaram pela nossa cabeça. E hoje em dia, com a pandemia, a gente tem que multiplicar isso aí por 1000, né? Já que não é apenas uma simples preocupação de gestação, se o bebê vai se desenvolver normalmente, é uma questão, né, de saúde mundial, né? Uma pandemia. Nós estamos vivendo uma pandemia que ninguém sabe até onde que vai até onde vão as complicações, as consequências, né? Quando se contrai o vírus. E ainda a gestante tendo que mostrar resultado, né, num trabalho que antes não fazia em casa, com certeza afeta o emocional. Tanto é que na clínica, hoje em dia, a gente vê um aumento, né, de demanda de ansiedade, de depressão, né? Então, a gente tem que ter um olhar muito mais atento para essa gestante, né? Não dá para a gente só pensar assim, tá gestante, é isso mesmo, chora todo tempo, com os hormônios. Não, a gente tem que ter, hoje em dia, um olhar muito mais atento e com muito mais cuidado para essa mulher. Muito bom, muito bom. Bom, e aí nós chegamos fazendo o mosaico, né, Roxane, do que falou o Matheus, o Alan e agora a Marina. Nós temos uma vertente jurídica de um entendimento e uma vertente de uma circunstância psicoemocional. Eu peço o teu depoimento da tua condição, como tu se encaixou nisso, se tu teve esse tipo de represa emocional, se tu teve as condições de trabalho, se tu quiser falar e puder falar a respeito, respeitadas, ou como é que se desenvolveu, eu gostaria do teu depoimento. Claro. Eu trabalho em 2 lugares, um pela manhã e em outra empresa à tarde. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu já estava com quase 2 meses, então eu fiquei um pouco nervosa em falar tanto com uma empresa quanto com a outra, pela questão, né, o medo de ser dispensada. E fui bem acolhida, né, me entenderam, me apoiaram bastante, mas tem o nervosismo, né. De vez em quando eu ainda vou presencialmente, às vezes ainda é necessário ir, mas o que eu posso evitar e trabalhar de casa, eu consigo, mas nem sempre é bem visto, né? Tu estás com quantos meses de gestação? Eu tô com quase 5 meses. Quase 5 meses, perfeito. Isso. Aí, deixa eu voltar ao doutor Matheus, aí uma frase, eu fico anotando muito do que vocês falam aqui para a gente guiar o debate, uma frase que fala, a Roxane agora me chamou a atenção, né? O medo de ser dispensado. E aí vem uma outra implicação, né? Que não é só a condição, doutor, de estar exigida pelo trabalho. Às vezes não há exigência formal, mas há uma sugestão, né? Tá quase que tácita dentro disso, de que, olha, é melhor que. O quanto isso também é uma responsabilidade do empregador e como orientar os trabalhadores a atuarem diante desse tipo de circunstância?
Certamente a questão da gestante é uma questão que é importante em todo mundo e tem uma atenção especial em todo mundo, né? Não é só no Brasil. Tanto que na nossa Constituição a gente tem a garantia da estabilidade, né? A partir do momento que a gente tem a concepção, né, a trabalhadora não pode ser demitida. Claro, exceto nos casos de falta grave, que não é o nosso assunto hoje. Claro. Mas o que isso traz um problema adicional na pandemia, né? Algumas empresas, às vezes, em algumas funções, né, não se tem uma função que se consegue trazer para o home office. Né? É um dos maiores desafios dessa nova lei das gestantes, né? Porque todo mundo entende a importância de se proteger o nascituro, a saúde da gestante, né? É o bem da vida, né? É o mais importante que a gente tem a defender. Só que, ao mesmo tempo, a gente também está numa das piores crises dos últimos anos, e os empregadores muitas vezes não têm uma saída clara, né? Então é um embate bem delicado de se tratar, principalmente em casos como domésticas, né? Ou farmacêuticas, que deve ter a presença da farmacêutica na farmácia, né? E não tem como fazer home office, aí surge uma série de problemas, né? E a gente tenta achar subsídios para proteger os interesses de ambos, tanto garantir a sobrevivência da empresa, mas principalmente a saúde da gestante do nascituro, né? Pois é, mas eu pergunto, nesse caso, até se quiser contribuir, doutor Alain também fique à vontade, mas nesse caso, doutor Matheus, se estivéssemos em temperatura e pressão normal, ela teria o afastamento de licença maternidade. Claro, estamos diante de algumas funções que são essenciais, né? Se a gente falar que não é o caso da empregada doméstica, né? A empregada doméstica, ela não é uma função essencial, é para ela enquanto o seu ganha-pão. Mas quem tem empregada doméstica, dado o circuito da pandemia, acredito que possa dar conta do recado, né? É diferente da farmacêutica, ou mesmo de quem trabalha como gari ou policial, enfim. Como é que desenvolve isso, assim, das funções essenciais? É justamente esse o nosso questionamento, né? Porque a licença maternidade, ela serve até um certo ponto, mas ela não é para os 9 meses que a gente tem de gestação, né? Ela só vai começar um pouco antes, né, do nascimento de fato. E daí, como é que a gente soluciona esses 9 meses aí de pandemia que não pode ter o trabalho presencial, né? Claro, a gente tem suspensão do contrato, mas há uma dúvida se pode ser aplicado nesse caso, porque ele gera uma redução da remuneração. Então, para aplicar isso, a empresa vai ter que contribuir um pouco mais. Outra medida que seria o adiantamento de férias, né, também tem um limite. Pode adiantar as férias do ano que vem, ok, mas também não tem como adiantar as férias de 2023, 2024. Sim, nem sabe se o funcionário vai estar... A grande questão é que, além da licença maternidade, a gente precisa de mais subsídios, né? E uma das críticas da lei é que ela, de fato, protege a gestante, mas não tem uma contrapartida, quem sabe, do governo para auxiliar as empresas nesse momento. Acaba ficando o maior ônus com as empresas, né? Sim. Eu vejo duas possibilidades aí, doutor Alain. Uma delas é o seguinte, aí sim, né, toda empresa que tivesse a confirmação de uma funcionária gestante, dados os impostos que paga e tal, poderia ter um subsídio a mais do governo, né, para esse afastamento da profissional. Agora, por outro lado, também, essa antecipação de férias, por exemplo, eu já vejo como algo equivocado. Gostaria que vocês desdobrassem, porque a férias é um benefício, né? Férias é um benefício, e um benefício para que seja aproveitado. E ela daí estaria implicando as férias numa necessidade de estruturar a sua condição de não aproveitamento. Então, quer dizer, claro, fica mais confortável para a empresa e se entende pela sua pouca capacidade de resolução no atual cenário, mas para a profissional não fica nada favorável, né, doutor Alain? Exatamente, Thiago. É muito importante o debate desse tema no dia de hoje. Sem dúvida, há uma série de questionamentos. E a terminologia utilizada pela lei, a lei de 13 de maio de 2021, para os ouvintes, a lei 14.151 de 2021, a título de informação, ela lá no seu artigo 1º, ela fala que a empregada gestante, ela deve ser afastada do trabalho.
Então, nasce um dever ao empregador de afastá-la, independentemente dos motivos. Agora, o que o empregador deve fazer? Deve priorizar o trabalho, o teletrabalho, o home office. Não sendo isso possível em uma série de atividades, como bem mencionado pelo Dr. Matheus, atividades que realmente a presença é essencial, o empregador, numa leitura mais segura da legislação, pelo menos até que se tenha uma jurisprudência sobre o assunto, deve afastar a empregada gestante. Por quê? Porque a lei assim determina. Poderíamos nós aqui debatermos se a lei deveria ter sido mais clara, se a lei deveria ter feito referência ao custeio desses valores. Mas não, a lei nada diz. A lei simplesmente diz: a empregada gestante deve ser afastada do trabalho, colocada em trabalho home office, teletrabalho, e não diz como é que vai ser paga a remuneração. Mas ela diz claramente, a lei, que é assegurado a esta trabalhadora o direito à remuneração. E aí, Tiago, entra um ponto essencial: o conceito de remuneração. Porque remuneração abrange uma série de direitos, não só o salário, abrange uma série de direitos. Aí, como bem colocado pelo Tiago, as férias não é justo que a empregada tem ali, né, durante a sua gestação, uma férias compulsória, né? Então, assim, tem uma série de questões que serão dirimidas, obviamente, pelo judiciário. Como eu disse, a lei é recente, nós estamos falando de uma lei aí em 30 dias, vamos dizer. Então, evidentemente que essa questão da remuneração é o ponto mais importante. Por quê? Porque daí poderíamos discutir a questão se para a empresa, muitas empresas estão aderindo ao bem, ao benefício emergencial, que permite redução de salários, com redução de jornada, ou então a suspensão do contrato. Suspensão do contrato, mas, no meu entender, não poderia ser incluída esta gestante nesses programas. Ela deveria ser afastada do trabalho e o empregador deve sim arcar com o salário. Qualquer atitude contrária a isso está sujeito a trabalhadora discutir na justiça. Por que isso? Por que isso? Porque tem o direito à remuneração. E quando se entra ao programa BEM, que é o benefício emergencial, com a redução do salário, mediante acordo, obviamente, entre empregado e empregador, redução de salário e redução de jornada, o parâmetro para pagamento desse benefício é o seguro-desemprego, e não mais a remuneração do trabalhador. Então, há uma consequência que é a ausência de recolhimento, por exemplo, do fundo de garantia sobre aquele valor, ou sobre a contribuição previdenciária sobre aquele valor, e aí a trabalhadora poderá, quando for fazer jus a um benefício previdenciário, por exemplo, ter uma redução desse valor, porque não houve a contribuição naquele período em que ela esteve naquele benefício. Por isso que a Lei 14.151 de 2021 trouxe um conceito de remuneração, assegurou a remuneração à gestante, porém, esse conceito nos parece que, ao estabelecer, acabou excluindo a possibilidade de incluir nesses programas de redução de salário, suspensão do contrato, porque esses programas, eles interferem diretamente na remuneração. Então, haveria aí um conflito entre essas normas, e sabemos nós que no direito a norma especial, pela lei de introdução à norma de direito brasileiro, deve prevalecer, e a norma especial, nesse caso, é a que trata da gestante. Então, assim, é mais seguro, tanto para o empregador quanto para a empregada, nesse momento, o afastamento. O cumprimento da lei, ainda que isso seja, de certa forma, pesado ao empregador, acaba sendo a atitude mais segura no momento. Tá? Então, é realmente uma questão muito polêmica, é realmente uma questão ainda que poderá evoluir do ponto de vista de entendimento, mas a construção mais segura é justamente essa. Até pela incerteza do caráter dessas relações ainda, como o senhor disse, é tudo muito novo, né? Então, até para a empresa se proteger, talvez seja o melhor recurso. Não pelo aspecto do trabalho, da mão de obra e tal, mas pelo aspecto jurídico legal, né? Interessante. Aí, Marina, a gente falava, e aí eu volto para a frase, né? E foi na rodada depois da tua fala, a frase da Roxane ali do medo
E eu queria que tu condicionasse também um pouco dessa circunstância, o quanto isso pode afetar não só no trabalho, mas na gestação também, essas incertezas, né? A incerteza do se eu não tiver o desempenho, ou eu fizer, se a empresa pode me desligar, ou logo que eu volte e tal, o quanto isso impacta também durante a gestação da mãe, né? Isso, a gente já sabe por meio de estudos que o que a mãe sente, o bebê também sente. Claro que também isso aí não é motivo para a gente, né, para a gente, eu digo, né, nós mulheres, quando gestarmos, não sairmos em pânico achando que qualquer coisa que a gente for sentir, o bebê vai sentir, né? Mas é sempre bom a gente tentar evitar sofrer demais, levar muito sofrimento para algo que incertezas, né? Que a gente não sabe. Por exemplo, a Rochelle disse que tem medo de, né, ser demitida. Isso pode acontecer, né? Mas a gente se preocupar muito com a incerteza, colocar muito sofrimento, uma carga psíquica muito grande nisso, né? Sofrer muito por isso vai acabar afetando o nosso corpo, a nossa fisiologia, né? Nosso sistema, né? Nosso organismo. Certo. Então, isso passa para o bebê, né? Porque quando a gente sente ansiedade, o coração, né, começa a palpitar, sudorese, pupilas dilatadas. Então, é toda uma resposta fisiológica do nosso corpo que pode, sim, passar para o feto. Então, como eu tinha dito anteriormente, né, de ter um olhar mais atento, mais cuidadoso para essa gestante, é muito importante, porque sim, pode afetar o feto, né? Não é uma besteira a ansiedade na gestação. Tem a pressão alta durante a gravidez, que pode acarretar num parto prematuro. Então, sim, tem que ter muito cuidado, e os empregadores têm que oferecer o máximo possível de conforto para essa gestante. Não colocar meias palavras que dê a entender que, se o desempenho dela não for bom o suficiente, ela pode ser demitida. Não colocá-la em situações que a deixem constrangida. Então, temos que ter um cuidado redobrado com essa gestante, mesmo não sendo uma doença, a gestação não sendo doença. Não é doença, mas precisa ter cuidados. Não é doença, mas dada a pandemia, ela aumenta os riscos de infecção. Então, eu acho que, né, assim como tem que ter cuidado redobrado, socialmente falando, com o idoso ou com qualquer, o hipertenso, enfim, o sobrepeso e tal, a gestante, ela tem para mim, eu vejo, né, em todo esse ambiente, o acúmulo de representar duas vidas, né? Então, ela tem o risco para ela e, como a senhora disse agora, para o feto. Aí, Roxane, o que é muito comum para gestantes é a troca com outras gestantes, né? Eu não sei se é teu primeiro filho, filha, mas normalmente tem uma troca, especialmente na primeira viagem, né? E eu te pergunto, nessa troca, normalmente são coisas assim sobre a própria gestação e tal, é natural. Agora, dada a condição da pandemia e essas dúvidas, tu chegou a passar por isso, assim, de trocar com outras gestantes, de olha, o pessoal está me obrigando a trabalhar ou aqui, e que tenham casos diferentes ao teu? É minha primeira gestação, e no momento eu conheço uma única mulher, uma amiga que é gestante, mas ela mora em outra cidade, então não tenho muito contato com ela, né, para falar sobre esses assuntos, assim, como está sendo o trabalho dela, né. Então, não tem muito panorama disso, assim. Muita comparação, assim, para fazer com o meu caso, né. Nós tivemos um depoimento na tarde de uma gestante que ela foi obrigada a trabalhar. Ela está obrigada a trabalhar em caráter home office, por vezes até mesmo, como você disse, né, o seu caso é presencial. E é isso que gera, assim, até nos cutucou muito a pauta, né? Uma pauta que a gente abordou na programação ontem, a gente fez questão de trazer no programa hoje, que é o quanto esse vácuo dessa relação
ele gerou quase que um personalismo de cada caso, né? Quase que artesanal as relações de trabalho nesse sentido. Olha, aqui você vai trabalhar mesmo depois do tempo, aqui eu vou te liberar antes. Então, se perder um pouco do parâmetro, assim, dessa estrutura funcional, né, doutor Matheus? E aí é que eu digo que pode ser que nós não tenhamos ainda a jurisprudência dessa lei por nova, mas essa inconstância de relações pode demandar à Justiça do Trabalho um panorama nunca antes visto. É isso que eu vejo que pode acontecer assim. Porque se você pegar casos e casos que se acavalam de maneira diferente, aí tem todo um efeito colateral jurídico para se resolver. E aí o quanto o senhor vê que isso pode, de fato, a curto prazo, reestabelecer critérios na Justiça do Trabalho de causas trabalhistas, né? Certamente, né? Já até trazendo o ponto do Dr. Alain, né? É justamente esse embate, né? As férias, de fato, é um benefício do empregado, né? E aqui ela, às vezes, pode ser utilizada como algo que não vai ser umas férias de verdade, né? Mas pensando assim, nesses casos, assim, o mínimo que a lei vai ter defeitos e que isso provavelmente não vai ser discutido é que a gestante deve ser afastada, né? O que vai se discutir mesmo é quais as medidas que podem substituir essa remuneração, se é que pode, né? Pode o benefício emergencial substituir a remuneração? Isso é uma dúvida que vai ser respondida. Mas uma coisa que provavelmente a jurisprudência vai ter uma resposta rápida é para as empresas que não afastarem as empregadas. Sim. Essas aí, a chance de uma resposta bem rápida, e a resposta vai ser afastamento, multa e outras medidas restritivas aí que podem ficar bem pesadas, inclusive multas pelo próprio Ministério Público do Trabalho, né? Então, existe um mínimo assim que é previsível já, né, quanto a essa lei, e o que se discute mesmo e que vai se ter uma resposta só em médio e longo prazo, né, quais medidas que podem ser utilizadas como paliativas. Sim. Mas esse mínimo de não poder demitir a gestante e de ter que afastar necessariamente, isso aí é o mínimo que a gente sabe que já não vai ter grande discussão no judiciário. Portanto, é uma resposta que a gente vai ter em curto prazo. Uhum. Imagino eu até que, muito possivelmente, nesses 30 dias já deve ter reclamações trabalhistas sobre esse ponto, né? Uhum. Especialmente no estabelecimento de uma nova lei, os primeiros momentos as demandas são grandes, né? Agora, na semana passada, retrasada, a gente debateu aqui o crime de perseguição, esse novo cibernético e tal, e o quanto isso já gerou uma demanda nos primeiros dias de denúncias, especialmente São Paulo e Porto Alegre, foram os dois pontos de maior volume e que passou de 1.000 casos, né? Especialmente em São Paulo, assim. Então, acho que pela novidade também isso implica um olhar especial assim da arrancada, né? E aí, doutora Alain, antes da gente ir para o nosso primeiro intervalo, isso me chama muito a atenção. Nós temos o caso específico da gestante, né? Mas saindo um pouco do escopo do nosso tema, mas mantendo na relação do direito do trabalho, quais outros perfis da relação trabalhista o senhor imagina assim que a pandemia ressignifica, vamos dizer assim, vamos usar esse termo, né? Reclassifica, acho que é mais adequado, podendo gerar novas jurisprudências ou novos entendimentos do ordenamento jurídico? Tiago, a pandemia ela trouxe uma mudança de paradigma, nunca antes vivenciado. Todos os ramos do direito sofreram impacto pela pandemia. Nós podemos trabalhar, por exemplo, o direito contratual, enfim, uma série de direitos que foram diretamente atingidos pela pandemia, pelas mudanças das bases fáticas das relações. E no campo do direito do trabalho, com a notória impossibilidade de locomoção das pessoas, visando conter o avanço da pandemia, obviamente que cada vez mais as variadas atividades tiveram que se reinventar. E o principal ponto que surge aí é justamente o fato de que este empregado, que antes estava
na sede da empresa, trabalhando, exercendo a sua atividade à disposição do empregador, ele passa a exercer essa atividade agora no seu lar, na sua casa. Então, ali, ele passa a ter que controlar, por exemplo, aspectos relacionados à própria dinâmica de trabalho, dentro do ambiente familiar, filhos, escolas fechadas. Então, a pergunta, Tiago, das atividades, eu posso dizer que praticamente todas que precisaram, em dado momento, mudar para o ambiente doméstico, o ambiente home office, como se diz, obviamente houve esse impacto. Podemos trabalhar aqui atividades de vendas, atividades de modo geral, jurídica, enfim, uma série de atividades que precisaram se adaptar e a tecnologia permitiu. Surgem, obviamente, problemas e discussões, por exemplo, sobre controle de horário, sobre questões relacionadas a custo da atividade, porque, afinal de contas, agora o trabalhador está em casa, mas a internet é ele que paga, a luz é ele que paga. Então, assim, tem uma série de questões que vão surgir, esses debates, obviamente, serão levados ao Poder Judiciário para dirimi-los. Vai dar pano para manga. Eu tenho acompanhado bons cases, assim, que realmente logo a gente vai ter que desdobrar aí para, como eu disse, entender essa reclassificação, né? Já a gente vai voltar com o tema de hoje, que são gestantes na pandemia. Elas podem, elas devem ou não fazer o home office? Isso é considerado trabalho, não é? Os direitos trabalhistas, a gente vai seguir falando sobre o tema com o Matheus Meiners e o Alan Barrinuevo, advogados, a Marina Fonseca, psicóloga, e o nosso case de hoje é a arquiteta e gestante Roxane Betim. Você não sai daí que a gente volta já. Muito bem, voltamos com o Cruzando as Conversas desta sexta-feira. Você confere sempre na nossa programação os assuntos que impactam na vida da sociedade gaúcha. De segunda a sexta, a partir das 10 da noite, nos canais 24 e 524 da Claro Net TV. Também pelas redes sociais da sua preferência e em formato de podcast pelo Spotify. O oferecimento do programa, Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, e Badesul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Acesse também www.rdcshopping.com.br. Lá você encontra os melhores produtos com os preços mais em conta que cabem sempre no seu bolso. RDC Shopping, por exemplo, tem para você o kit Cancela Inchaço. Não perca o combo da Magras com 4 sessões de termolipo e mais 4 drenagens corporais por apenas 6 parcelas de R$ 83,00. Está de barbada, né? 6 de R$ 83,00 você leva esse super combo da Magras. Antes de voltarmos ao tema, vamos à prestação de serviço. Previsão no tempo em algumas das principais cidades do Rio Grande do Sul. Confira na tela Porto Alegre para amanhã, sábado, que amanhece com tempo encoberto, tendo máxima de 15 graus, mínima de 12, mantendo muito perto do que foi o dia de hoje. Constância, então, aí para a capital Porto Alegre. Já em Santa Maria, no coração do Rio Grande, lá na Boca do Monte, a mínima é 11, a máxima 14 graus. Chance de chuva em Santa Maria. Passo Fundo, a temperatura cai um pouco, também com possibilidade de chuva já ao final da tarde, com mínima de 9, máxima de 13 graus. Passo Fundo, então, baixando a temperatura. Já Boqueirão do Leão, também com uma chance de chuva que paira sobre a maior parte da região do estado, mantendo a mínima de 9, a máxima de 11, temperaturas mais baixas nessa chegada de inverno, né? Começa segunda-feira. Alvorada, então, um pouco mais de elevação na temperatura com a mínima de 10 e a máxima podendo chegar a 15 graus, com chance também de chuva ainda ao final da tarde, começo da noite, assim como em Porto Alegre. E aí, como eu disse, né, segunda-feira começa o inverno, inclusive a RDC TV prepara uma super cobertura, já prevendo o inverno com uma demanda que o inverno nos trará, que é uma dificuldade social que tem que ser combatida com força política e força de saúde pública, uma vez que o inverno aponta uma recorrência muito grande de doenças
comuns do inverno, né, com gripes, com doenças respiratórias, e isso demanda capacidades hospitalares que já estão, em suma, muito comprometidas por conta do Covid-19. Então, tudo isso vai ser tema constante na nossa programação, começando a partir da próxima segunda, quando de fato estreia o inverno. Apesar, né, dessa temperatura já estar baixa, o inverno só vai começar na segunda-feira que vem. O tema do programa de hoje é grávidas, gestantes, elas devem ou não fazer o teletrabalho, o home office. E para debater o tema, nós recebemos os advogados Matheus Meiners e Alan Barrinoevo, a psicóloga Marina Fonseca e a arquiteta e gestante Roxane Betim. Eu volto com a Marina para a gente desdobrar um outro tema, Marina, e aí a gente se permitindo sair um tantinho, assim como fiz agora com o Alan, né, estamos dentro do tema pandemia, relações de trabalho, mas podemos sair um pouquinho. No aspecto da gestante, tem o período pós-gestação, né? E aí, especialmente nos primeiros momentos ali da mamãe nova, né? Como é que também se dá o entendimento daí psicológico e dela se reestabelecendo dentro da sociedade com uma nova condição, né? Especialmente para ela se perceber como um agente atuante, né? Como quem pode trabalhar, que esse filho ele pode ser administrado na sua vida funcional. Bom, a recém-mamãe, né, a gente fala que a mulher está no período do puerpério, né, quando tem um recém-nascido. É um período bem turbulento na vida da mulher, não é nada fácil, por mais informação que a gente tenha. É um momento bem com muita dificuldade, a gente passa poucas e boas. Isso eu posso falar até por experiência própria. O meu puerpério, eu li muito, eu aprendi muito na faculdade, o que esperar de um puerpério, o que é normal, o que deixa de ser normal, mas nenhum livro, nenhuma aula nos dá a dimensão do que é ter uma vida que depende 100% de ti, né? E todas as redes que a gente tem, mãe, pai, marido, outros filhos, tudo tem que se restabelecer. E nisso o trabalho também está incluído. Muitas mulheres são privilegiadas e têm 6 meses para ficar com o seu bebê, 6 meses para conhecer aquela vida, se reconhecer como mãe, em seguida se reconhecer como mulher, se reconhecer como profissional. Então, muitas coisas acontecem ao mesmo tempo. Não dá para não se tem uma receita de bolo de como passar o puerpério da melhor forma, como ser a mesma profissional que era antes da maternidade, porque não tem como ser, porque tu pode estar no teu trabalho e receber uma ligação que o teu filho caiu na escola, se machucou, tem que sair correndo. E a partir desse momento que a mulher se vê como mãe e profissional, alguns lutos acontecem, algumas perdas tem. A gente perde a nossa liberdade para fazer diversas coisas. Certo. Aos poucos a gente vai retomando a liberdade. Mas esse período, né, de bebezinho novo, de um ser novo em casa, é bem tumultuado. E agora na pandemia, com os maridos em casa, e agora, né, as gestantes, as recém-mamães em casa, tá tendo muito estresse, porque são 3 pessoas se reconhecendo em papéis novos e tendo que exercer papéis que já eram exercidos, né, profissionais. Então, é bem conturbado. A gente está vivendo um momento muito único e novo para todo mundo. É verdade. Bom, e aí, Roxane, dentro desse teor aí, eu tenho 2 perguntas e gostaria que você desdobrasse. O primeiro é esse, né? A questão de entendimento desses papéis, como é que está sendo o momento de gestação, em que pese ainda você ter mais 4 meses a priori de gravidez, né? E se você já está trabalhando com essa projeção, assim, né, da tua retomada depois do nascimento do bebê, se tu já tem mais ou menos estabelecido a questão de trabalho e se já tem isso também pré-agendado, pré-dialogado com as 2 instituições, porque o teu caso é bem especial, né? Não é só uma demanda de trabalho, como são 2 ambientes de trabalho que precisam
coexistir e que precisa você administrar agora com uma nova realidade, né? Sim, exatamente. Eu tenho que ser bem honesta tanto com uma empresa quanto com a outra, né? Para ir fazendo todo o acompanhamento de pré-natal, de exames, de consultas. Tento revezar as consultas pela manhã e pela tarde, para não precisar faltar muito em nenhum dos dois empregos, né? E posteriormente já estamos nos organizando, já estou pensando como é que vai ser possível, né? Após a licença, maternidade. Acredito que eu vou estar em um dos empregos, né? Não sei se eu vou conseguir manter as duas vagas, né? Até porque é bastante coisa para fazer, são muitas horas de trabalho. E provavelmente vou querer priorizar, né, a maternidade por um tempinho, priorizar esse momento único, né, da minha vida, e para depois retomar daí a minha carreira profissional, né? Então, Sim. acredito que por um tempo eu ainda vou trabalhar de forma online, assim, home office e presencialmente de vez em quando. Certo, certo. E dentro do segundo questionamento, né, essa relação, assim, né, o novo papel, porque não é mais a Roxane que trabalha em 2 turnos, é a Roxane gestante que trabalha em 2 turnos. Isso tem te impactado de alguma maneira? Isso tem de alguma medida te feito restabelecer novas rotinas, novos entendimentos das questões, não só com a ambiência do trabalho? Assim, com certeza, né? Em tudo altera, assim, a rotina, a alimentação, os cuidados. Eu evito o máximo que eu posso andar de ônibus, pego um carro, né, táxi, alguma coisa assim, para me deslocar, para evitar muito contato com outras pessoas, né? Então eu já estava sendo bem cuidadosa, né, de quarentena em casa, agora estou mais ainda, né, evitando sair o máximo que eu posso. Então a rotina já muda bastante, né? E são cuidados necessários, assim, né, que tem que ser feitos. Tem isso também, né, doutor Matheus? Por exemplo, eu tenho uma funcionária e aí ela está no início da gestação, ela já está integrante ao grupo de risco, mas como ela não está no período ainda, vamos dizer assim, do obrigatório de lei, eu exijo que ela venha trabalhar, mas eu pago o vale transporte e ela que venha de ônibus. Tem isso também, essa medida também, ela, mesmo que legal, mesmo que, né, positivistamente legal, ela implica quase que uma necessidade de renúncia pelo risco da gestante de estar num coletivo, alguma coisa assim, né? Sim, sim. Na verdade, pelos termos da lei, que são bem breves, né, o momento da concepção já deve se considerar que a empregada deve ser afastada. Claro, não se tem como saber Claro. imediatamente quando isso ocorre, mas tão logo se tome conhecimento disso, a empresa deve tomar as medidas justamente para evitar isso, né? Porque a realidade do brasileiro é que é necessário o transporte público, é necessário se sujeitar a isso. Muitas vezes um transporte público que, mesmo na pandemia, pode estar superlotado, né? E gera um risco muito significativo, né? Sim. E uma outra questão também que é possível de levantar, né? Já na fala da colega, é que após o nascimento, né? A legislação não traz ainda uma resposta a algumas questões. Por exemplo, como é que você vai dar a proteção após o nascimento? Aos 5 meses, aos meses de licença maternidade, mas ela vai ficar com um contato muito próximo de um recém-nascido. Então, se essa trabalhadora vai pegar o Covid, há um risco muito grande da criança ainda. E isso é uma coisa que a lei não define ainda, se é necessário afastamento ou se é alguma medida a mais, né? Então, a questão inicial já está mais ou menos resolvida no sentido de que ocorrer o afastamento. Não está solucionado a parte da empresa. E da trabalhadora não está solucionado o pós-parto, né? Então, é a colocação que eu teria nesse sentido. Certo.
Certo. Doutora Alain, e aí, né, mais uma vez, lateralizando o tema, até para a gente poder espraiar ele, mas e a questão da licença paternidade, como é que ela fica nessa reclassificação? Pois então, Tiago, na verdade, a lei que nós estamos tratando aqui hoje, ela fala da maternidade. Só da maternidade, Então, ela não... somente maternidade. Uhum. A interpretação extensiva nesse sentido, só que Sim. é como o doutor Matheus acabou de mencionar, acaba sendo necessário que o Poder Judiciário faça a análise da situação, caso a caso, para que possa identificar e possa surgir, então, um entendimento sobre o assunto. Mas, de fato, pela letra da lei, pelo aspecto gramatical da norma, Uhum. se extrai apenas a gestante. A lei não se estende ao pai. Logicamente, né, Tiago, se nós formos tratar aqui da questão da justiça da norma, questão da interpretação da lei, evidente que a Constituição Federal ela traz o princípio da isonomia lá no artigo 5º caput, e ela nos assegura que homens e mulheres são iguais em direitos. Então, evidentemente que se um pai se sentir, obviamente, suprimido nesse seu direito, ele poderá postular uma licença aí nesse sentido, ou até mesmo um afastamento nesse sentido, acompanhando a gestante. Obviamente que isso não está na lei, deixa isso bem claro. Mas daí ele vai ter que contar com esse... Perdão, desculpa te interromper. Trata da igualdade. Desculpa lhe interromper. Não, mas daí o pai tem que contar com esse teor subjetivo do entendimento de quem analisa o caso, podendo não ter provimento. Exatamente. Então, pela lei, é somente a gestante, somente a mulher. Quando vocês falam da área jurídica, assim, e aí a gente fica tão refém dessas subjetividades, é que esse caput que o senhor traz aí dessa isonomia, das igualdades e das garantias, eu já não sei se elas são tão claras assim, porque tem que contar com muita capacidade interpretativa de texto, né? É complicado. É complicado. Aí, mantendo essa abordagem, lateralizando um pouco a gestante, a gente entender a relação do pai nesse papel, Marina, como é que é, então, assim, guardadas as proporções para o pai trabalhador, que, claro, ele não tem a preocupação, claro, eu estou falando com pano de fundo pandêmico, né? Ele não tem a preocupação da gestante de estar no grupo de risco, ele não tem a preocupação da gestante do deslocamento, ele não tem a preocupação de estar carregando e nutrindo uma nova vida, mas ele muitas vezes tem que se preocupar em ser o provedor e também se preocupar com a gestante que pode estar castrada da sua capacidade funcional por conta dessas retenções que a pandemia exige. Então, também viver entre duas situações. Como é que ele absorve e desenvolve em cima disso? E eu acho que ainda a gente pode adicionar ao fator dele ter preocupação de não passar para a gestante, caso pegue. Verdade. E aí, como é que ele faz para sair disso, para sair dessa? Olha, não tem receita de bolo. O que é sempre muito recomendado é o diálogo entre o casal. Porque a mulher não engravida sozinha. Quando se tem um companheiro, uma companheira, né, não se engravida sozinho. Então, o companheiro ou a companheira, em caso de casal homoafetivo, engravida junto, gesta junto aquela criança. Claro que não, como tu mesmo disse, não está carregando o bebê, mas vê as preocupações da mulher, vê como que está afetando na parte profissional, essa parte de castração profissional, né, de liberdade, né, essa falta de liberdade que a mulher acaba tendo, o parceiro, a parceira também sofre junto por ver a sua mulher sofrendo. Porque, afinal de contas, se tu tá com a mulher, tu ama aquela criança e só quer o bem deles, né? Então, o principal é ter diálogo, é a gestante comunicar o que está sentindo, as suas preocupações, as suas angústias, quais são
os pensamentos que passam na cabeça dela, conversar sobre os tipos de comportamento que o parceiro ou a parceira pode ter para ajudar, né, para consolar, para talvez incentivar a criar alguns hábitos que possam ser mais benéficos para ambos. Então, o diálogo é o principal, começando por aí. Muito bom, muito bom. Roxane, antes de te fazer uma pergunta, eu vou voltar ali com o Dr. Matheus e com o Dr. Alan, até porque dentro dessa fala me surgiu uma dúvida e acho que é interessante a gente bater o papo a respeito. Dentro dos aí uma total ignorância minha, dentro dos direitos à licença paternidade, aquele pai que é o pai ausente, assim, aquele pai que não assumiu, que deixou a mãe como mãe solteira, ele se faz direito dele esse tipo de benefício? Doutor Matheus. Sim, na verdade é uma discussão, né? Porque a lei estabelece critérios objetivos, né? Uhum. E não há uma resposta clara nesse caso. De fato, permanece a dúvida. Se a gente vai para uma interpretação mais restritiva à lei, teria certamente direito a isso. Uhum. Né? Uhum. Mas é algo que poderia ser discutido, mas sempre com muito risco com maior chance de ser reconhecido o direito. Uhum. Uhum. Porque em tendência trabalhista é mais correto tu aplicar o que está previsto na lei, né? E como é que funciona daí, assim, o teor comprobatório do pai que vai fazer uso desse benefício? Como é que... Porque, no caso, se ele não tem como levar, vamos dizer assim, documentos se ele roeu a corda, né? Ele abandonou o barco, nesse caso, assim. Como é que ele comprova a paternidade dele? Perdão, o áudio falhou aqui. Para a empresa, para fazer o uso do benefício, ele tem que comprovar a paternidade. Mas se ele abandonou a mãe, por exemplo, assim, como é que ele faz a comprovação disso? Ele não foi lá reconhecer filho? Essa é uma excelente pergunta, né? Ele vai ter que achar algum meio comprobatório para demonstrar isso. Um reconhecimento tardio, né? Ele pode daqui a pouco fazer uma ação de reconhecimento da paternidade, né? Uhum. Mas são coisas que muitas vezes vão acabar tornando isso uma discussão futura, né? Sim. Vai ultrapassar aquele tempo de urgência que ele tem de se afastar e vai acabar ficando para um momento posterior. Então é uma situação bem complicada para o pai também, se ele quer buscar esse benefício, porque até ele conseguir reunir isso, provavelmente já tenha passado esse período, né? Certo. Interessante. É um tema bastante espinhento nesse sentido, doutor Alan, porque deixa uma margem muito grande de poréns, de senãos, né, doutor Alan? Com certeza, Thiago. É um tema, como eu disse no início, recente. Uhum. A lei surgiu há um mês, aproximadamente. Uhum. Então, evidente que muitos interpretam de uma forma ou de outra, e não é o nosso objetivo também exaurir o tema, claro. Mas obviamente que o que temos hoje de literalidade da norma é que a empregada gestante deve ser afastada do trabalho e deve ser colocada em trabalho domiciliar, teletrabalho, e tem um objetivo isso, na verdade. Quando a lei vem, é justamente com base nesses indicadores que estavam demonstrando essa questão. Sim. Então, hoje, o que se pode dizer a gestante precisa ser afastada do trabalho durante a pandemia, do trabalho presencial. Trabalho presencial. Não das atividades, mas remoto. Ela permanece à disposição do empregador, mas fora do ambiente de trabalho. Certo. Então, na verdade, tudo também para na questão do bom senso, da razoabilidade, do ajuste. Se o empregador tem condições de manter aquela empregada trabalhando na sua casa, trabalhando em home office, no teletrabalho, a lei estará perfeitamente aplicada e não haverá maiores problemas, né? Então, sempre se deve priorizar aí essa forma, que a empregada gestante trabalhe de casa. Logicamente que tudo vai também do bom senso.
Se o pai está nessa situação também e zela pela saúde do filho, da esposa, da companheira, ele também pode, evidentemente, tudo isso é possível, negociar com o seu empregador para que ele também trabalhe remotamente, sendo isso possível, através do teletrabalho, do trabalho do home office. Então, tudo isso também se vê muito nas relações cotidianas. Uhum. Né? O direito, ele dita a regra, mas a interpretação e os casos que vão chegando à jurisprudência vai conferindo interpretações. Então, me parece que essa situação passa muito pelo bom senso, pela razoabilidade, né? E também pela sensibilidade desse momento pandêmico que todos nós estamos atravessando. Muito bom. Aí, Roxane, você falou, né, que muito provavelmente você tem que fazer a escolha de Sofia, aquela, né, entre um trabalho e outro, e acabar optando por liberar pelo menos um turno para nova tarefa, nova função. Dentro disso, tu também projeta, e aí é o que eu vejo que muitas gestantes talvez comecem a pensar em aspecto pandêmico, em aproveitar a oportunidade de desenvolver trabalhos seus, né, a partir do teletrabalho, de não prestar serviço, mas se desenvolver de modo que daí pode cumprir uma carga horária, né, ser patrão de si mesmo, assim, né? Tu tem essa previsão, assim, num médio espaço de tempo? Tu já disse que no curto espaço de tempo o foco vai ser ali os primeiros meses da maternidade, mas ali para frente, para complemento de renda, é uma possibilidade? Sim, com certeza. Com certeza. Trabalhos autônomos, né, meus. Nas empresas que eu trabalho, eu já faço muitos trabalhos que são meus, né? Então, com certeza, futuramente, sim, fazer trabalhos meus, né? Para ter uma renda extra, para eu decidir os meus horários, né? Certo, que legal. E aí, Marina, dentro disso também, né, a questão, e acredito que especialmente com remontes de entendimentos sociais, né, especialmente da figura da mulher no mercado de trabalho, da figura da mulher no seio social, o quanto isso também empurra, e a pandemia pode ter dado uma acelerada, para um novo entendimento não só funcional e mercadológico, mas existencial também desse caráter de assumir responsabilidades diretas de trabalho, sem ainda um pouco mais pertencer a sistemas práticos, funcionais, né? Porque a gente tem visto isso em diversos níveis econômicos, inclusive. Não é uma coisa só que, né, dentro da possibilidade econômica de estruturar a abertura de uma empresa virtual, né? Não, tem visto desde venda de bolo feito em casa pelo Facebook. Então, quer dizer, tem ressignificado isso também, né, Marina? Sim, a gente está vendo um aumento bem expressivo em mulheres empreendedoras que nunca pensaram em empreender, mas que por conta da pandemia, por conta, né, de precisar complementar a renda, começarem a empreender, a criar assim, vou vender bolo, brownie. Então, a gente está vendo as mulheres se empoderando e tomando espaço onde elas nem achavam que conseguiriam, porque sempre teve aquela figura do homem ser o provedor, do homem ter o negócio e prover para a família. As mulheres há muitos anos já conseguem, né, dar conta de tudo, mas hoje em dia elas estão tendo um papel ativo muito maior e com muito mais empenho e dá a cara a tapa mesmo, porque vão e mostram nas redes sociais que estão fazendo, que estão começando, da onde achavam que não conseguiriam, né, ali da cozinha de casa, e estão conseguindo mostrar que elas têm espaço na sociedade, que sim, conseguem ser mães, empreendedoras, conseguem cuidar da casa, conseguem se divertir, porque mãe também precisa de um momento de lazer. Mãe não tem que ficar só cuidando da cria, né? Redobrado, então, talvez, né? A gente está vendo... Período de lazer redobrado, eu diria, para compensar. Um muito bonito. Oi? Não, eu digo, período de lazer talvez precise ser até redobrado para compensar a demanda, né? Sim, com certeza. Com toda certeza. Acredito que sim.
Muito bom. Gente, o nosso papo está muito bom. A gente vai para mais um rápido intervalo e a gente volta para encaminhar o tema de hoje, que são as gestantes em tempo pandêmico. E aí, né, o home office, o teletrabalho como uma realidade, com indefinições de uma legislação ainda nova, fresquinha, que gera interpretações, que tem toda a sua tessitura subjetiva e que está sendo debatido no campo jurídico hoje, também com aspectos psicológicos e, é claro, com um case especial da Roxane, que é a gestante que nos empresta o pano de fundo para que a gente faça o desdobramento da pauta de hoje. Lembrando, né, que de segunda a sexta-feira o Cruzando as Conversas ocorre a partir das 10 da noite, mas fica à disposição nas nossas plataformas, tanto por áudio no Spotify quanto no Facebook e no YouTube, para você ver de maneira atemporal, quando você quiser. Uma programação com jornalismo local que começa na manhã e vai até o final da noite, mostrando o Rio Grande e o Rio Grande se conectando. Rápido intervalo e a gente volta já. Voltamos então com a parte final do Cruzando as Conversas desta sexta-feira, programa que vai ao ar das 10 da noite, sempre de segunda a sexta, trazendo os assuntos que impactam na vida da sociedade gaúcha. Jornalismo local é onde o Rio Grande se conecta. E o Rio Grande se conecta aqui na RDC TV, com plataformas digitais, Facebook, Twitter, Instagram e o YouTube, e também pelo podcast no Spotify e ainda pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e da Claro Fibra TV, entregando conteúdo de qualidade para todo o estado do Rio Grande do Sul. Hoje nós falamos no programa sobre a Lei 14.151, que é de autoria da deputada federal Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, sancionada pelo presidente da República. O texto prevê o afastamento da gestante, que deve permanecer em trabalho remoto, afastamento imediato, à disposição do empregador até o fim do estado de emergência em saúde pública. Oferecimento do programa Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, e também Badesul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Você tem conferido, né? O programa tem trazido temas de âmbito municipal, estadual e federal, e agora com novidades, com manchetes, né, que vão trazendo os assuntos do dia, com previsão do tempo, sempre prestando serviço. Você pode mandar a sua sugestão também, você pode mandar participações sobre o tema, sobre o que a gente vem abordando e construindo a programação junto, mas você também pode mandar sugestões para a programação do Cruzando as Conversas, que é feito sempre nesta parceria. Nós daqui, você daí e a gente juntos fazendo o Rio Grande se conectar. Matheus Meinert, advogado trabalhista, Alan Barrinuevo, advogado, Marina Fonseca, psicóloga, e Roxane Betim, arquiteta e gestante, foram os nossos convidados de hoje. Eu vou pedir as considerações finais e a gente vai encaminhar o nosso papo nessa sexta-feira. Um agradabilíssimo programa, a gente que às vezes vê uns programas tensos aqui, que são de políticos lutando e combatendo, né, e defendendo seus pontos de vista. Hoje foi super agradável estar na companhia de vocês. Muito obrigado. Começa então, Matheus, suas considerações finais. Se quiser deixar algum serviço, fique à vontade. Bom, primeiro, mais uma vez, eu agradeço pelo convite, né? É uma honra estar presente aqui junto com todos vocês, né? E a minha consideração final é uma coisa que já não é só da questão da gestante, né? A pandemia trouxe vários desafios às relações de trabalho, mas uma coisa que é sem dúvida muito importante é que tanto o empregado quanto a empresa tentem sempre chegar em uma solução que seja boa para ambos, por meio da conversa e do diálogo. É claro que o direito do trabalho estabelece vários limites, né, e eles devem ser respeitados, mas há uma série de coisas que se pode evitar por meio do diálogo, né, chegando a um meio termo que seja bom ou pelo menos possível para ambos, né, de modo a evitar atritos trabalhistas, a judicialização dessas questões da pandemia, das questões da gestante também, né. E, além disso, uma coisa que tem sido muito percebida por nós advogados é como as empresas estão se preocupando mais agora em buscar uma assessoria preventiva, né? Porque são questões bem complexas mesmo e que é necessário buscar esse conhecimento técnico para tentar reduzir
os riscos da empresa e, ao mesmo tempo, garantir os direitos do trabalhador. E, nesse caso, principalmente do nascituro e das mães, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, né? E eu passo a palavra aos colegas. Muito obrigado. Nós aqui dizemos, Dr. Matheus Meiners, nosso entrevistado de hoje, assim como o Dr. Alan Barrinoevo, a quem eu agradeço também, peço as suas considerações finais e, se quiser deixar algum serviço, fique à vontade. Tiago, quero agradecer a participação, sempre importante esses esclarecimentos, de modo geral, e a consideração final, um breve resumo, então, do tema de hoje, do aspecto jurídico da Lei 14.151 de 2021, e, em suma, ela traz o dever da empresa de afastar a empregada gestante, enquanto perdurar a pandemia, das atividades e colocá-la à disposição, obviamente, no âmbito domiciliar. E um ponto que eu gostaria de considerar aqui é que, embora a lei não traga uma multa, é passível, sim, de fiscalização, tanto do Ministério Público do Trabalho, tanto dos órgãos de fiscalização em geral, da empresa. E mais, o próprio empregado, em se sentindo lesado, poderá até mesmo buscar uma rescisão indireta do contrato de trabalho, caso o empregador lhe exija que ele continue trabalhando, caso o empregador exija que essa gestante continue trabalhando durante o estado de gravidez. Porque a rescisão direta nada mais é do que a empregada pedindo para encerrar o contrato e todos os seus direitos em razão dessa questão de lhe ser exigido um trabalho que é proibido por lei neste momento. Certo. Então, essa é uma questão muito importante. Mais uma vez, registro meu agradecimento desse importante tema de esclarecimento social. Não, nós é que agradecemos também, doutor Alan Barrinoevo. Doutora Marina Fonseca, também considerações finais e o serviço. Fique à vontade também e, mais uma vez, a gente agradece a participação. Bom, de considerações finais, eu acho muito importante deixar bem claro, né, que gravidez não é doença, mas necessita ter muitos cuidados e essa lei vem de forma a beneficiar as gestantes por todo esse contexto que nós estamos vivendo, mas também é muito importante que os empregadores também entendam que os medos da gestante, tanto em relação a contrair ou não o vírus da Covid, são verdadeiros, mas também o medo de ser demitida, né? Que eles não encarem isso como bobagem. E muitas vezes as pessoas acham que por a mulher estar gestante, tudo é em razão de hormônio, né? Esses medos. Então, de consideração final, é mais deixar assim, tenham um olhar atento às gestantes. Sejam vocês dos maridos ou até esposas mesmo, né, das gestantes, né, tenham um olhar atento e muito cuidadoso. E eu queria deixar o meu Instagram, então, é @psicomarinafonseca, e ali tem meu telefone para quem quiser agendar uma consulta, eu atendo com o maior prazer. Maravilha. Obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos, seja sempre muito bem-vinda na nossa programação. E a arquiteta também, logo mamãe, Roxane Betim. Roxane, antes de dar as tuas considerações finais do serviço, te desejar um bom restinho de gestação também, que atravesse com tranquilidade e que esteja tudo dentro dos conformes e, se tudo der muito certo, né, tomara que sim, que já seja numa vida quase que pós-pandemia aí, que tu tenha uma vida muito saudável com teu filho ou filha, não sabemos, nós não sabemos, tu já deve saber, mas nós não sabemos ainda, né, acabei não te perguntando, mas que seja muito saudável e no mundo um pouquinho melhor do que a gente está tendo agora. Muito obrigado e as tuas considerações finais. Com certeza, eu agradeço o convite. Eu e meu filho, gostamos muito de participar. Que bom. Eu gostaria de deixar aqui, né, sempre o alerta para as empresas de que trabalhar de forma home office não é de forma alguma para piorar a empresa, é tudo para crescer, né? A gente também quer crescer com a empresa, quer que a empresa cresça, né? E tem muita empresa, tem muitos empregadores que ainda são muito mente fechada para isso, né? E em muitos casos não tem motivo.
não tem o porquê. Alguns casos até é possível render mais, né, de uma forma muito melhor, muito mais produtiva, de uma forma home office muitas vezes. Então, só deixar assim para que todos possamos ser mais mente aberta, né, para que em certas situações fique mais fácil assim para todo mundo, né. E agradecer o convite, muito obrigada. Nós é que agradecemos. E agradecemos a sua audiência também que esteve conosco até agora. Lembrando, né, hoje é o dia da visibilidade do espectro do autista, o dia da policial feminina, né, as mulheres que labutam nas linhas militares e que nós honramos na nossa programação hoje na abertura. E também o dia em homenagem também de tematizar os refugiados do Rio Grande do Sul como um ambiente que tem recebido demandas de refugiados de todos os recantos e que com a hospitalidade e a cara do povo gaúcho recebe com o melhor que puder e consegue absorver e assimilar também os povos que vêm de diversas origens. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que o jornalismo local da RDC TV de segunda a sexta-feira começa às 9h30 da manhã com Armando Burdi e Yasmin Luz com Manhã RDC. Na parte da tarde você confere o portal às 3 da tarde, trazendo todo o panorama da cidade, do estado, com o Cláudio Andrade e a Carolina Guaidas. E às 10 da noite a gente chega. No meio disso tem programação de política, tem programação esportiva e o jornalismo local, que logo logo vai também apontar novidades. E que não para no final de semana, mas já é mais voltado a entretenimento e uma série de prestação de serviços. Obrigado pelo carinho da sua audiência, sempre venha com a gente, canais 24 e 524 da Claro Net TV, este é o Cruzando as Conversas e a gente por hoje vai ficando por aqui. Segunda-feira a gente se encontra. A produção do programa foi da Mariana Soares. Boa noite. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E Badesul, agente dá valor para o Rio Grande crescer.